Chegamos agora ao segundo tópico da lição que estamos considerando esta semana. É uma lição que vem apelando à nossa mente, apelando aos nossos corações, para que dediquemos tempo à memorização, dediquemos tempo para trazer sempre de uma forma vívida em nossas mentes os temas relacionados às Escrituras. E vamos nos aprofundar mais sobre isso nesse segundo tópico, onde temos o título: O que devemos gravar na memória? Porque não é apenas gravar qualquer coisa, né? Precisamos gravar aquilo que vai fazer sentido no nosso propósito maior, que é a salvação. Primeira pergunta: que memória deveria ter o primeiro lugar em nossa mente e por quê? Bom, Moisés, qual é a memória que deveria ter o primeiro lugar na nossa mente? Isso aqui é uma pergunta, na verdade, muito interessante, né? Nós entendemos, segundo a questão tratada agora há pouco, que a primeira memória que deve estar em nossos pensamentos é a palavra de Deus. Esse é o foco principal. Primeira coisa que devemos gravar, que devemos ter foco principal é a palavra de Deus, principalmente as cenas do Calvário. Essas são o principal foco que nós devemos gravar. E o mais interessante que fala na notinha, fala da seguinte maneira: muitas vezes as tentações parecem ser irresistíveis. Por quê? Devido à negligência da oração e do estudo da Bíblia, a pessoa tentada não pode se lembrar prontamente das promessas de Deus para enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Olha aqui, que interessante, né? Nós passamos por diversas dificuldades na vida, nós passamos por diversos problemas. E aqui a pergunta é falando: qual é a memória que deve ter em primeiro lugar na minha vida? Quem está endividado, para falar a verdade, a primeira coisa que a pessoa pensa quando acorda é em pagar a dívida. Quando a pessoa entra num relacionamento, quando a pessoa começa um namoro, a primeira memória que fica na cabeça da pessoa automaticamente 24 horas por dia ali é a namorada, né? Mas aqui vem falando de outro ponto muito importante, que deveria ser o primeiro lugar, que muitas vezes nós não estamos colocando em nossa vida, né? Exato. Então, quando nós somos confrontados com uma situação, com uma tentação, com uma situação adversa, muitas vezes nós nos lembramos e agimos conforme o padrão humano. O exemplo do trânsito é sempre muito clássico, né? Você leva uma fechada no trânsito, o que te vem à mente? O desejo de revidar. A pessoa te fecha, você já fica bravo e tal, e fala, mas que você não sabe dirigir, etc. E de repente vai até tentar dar o troco. Mas esse é o padrão humano, esse é o padrão do pecado. É o que Satanás instiga as pessoas a fazerem, porque daí gera contendas, um problema que já está ali realizado, agora se multiplica, né, envolvendo mais pessoas. Mas, ao invés disso, deveria vir à nossa mente, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele reagiria? Ou então as promessas da palavra de Deus que, poxa, o ímpio está fazendo isso, mas, coitado, a vida dele é esta. Se ele não se arrepender, não se converter, toda a sua glória, toda a sua alegria se resume a fazer essas coisas equivocadas, essas coisas erradas. Devemos, de fato, ter a palavra de Deus diante de nós, estudar, examinar, conforme o texto que o irmão Moisés leu aqui, que é o início da nota. Sim, só fechando o raciocínio, o início da nota, se nós estudamos as Escrituras, quando vem uma situação desta de provas, de tentação, o que vai vir à nossa mente são as promessas de Deus. E vindo em nossas mentes as promessas da palavra de Deus, nós seremos resguardados. Sim, irmão Moisés. Isso aqui é um assunto muito abordado principalmente entre os jovens. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo, através dos séculos, ele tem a sua maneira única de atrair as pessoas. É a mesma maneira, mas com uma roupagem diferente, com uma forma, às vezes, mínima, de forma diferente. E o que acontece? Muitas pessoas costumam a pensar, costumam a achar que quando a tentação vier, não, eu vou conseguir vencer essa tentação facilmente.
Quando eu estiver em certo local, determinado local, eu vou conseguir vencer porque eu sei que Deus está na minha vida. Mas uma parte mais interessante na notinha aqui, você citou um pouco sobre isso, fala assim, Sim. olha, Jesus prometeu aos seus discípulos, mas aquele Consolador, quem? Espírito Santo, né? Que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. No entanto, olha aqui, o mais importante. Os ensinamentos de Cristo devem ser previamente memorizados para que o Espírito de Deus nos faça lembrar deles na hora do perigo. Importantíssimo, né? Se eu estou achando que eu vou chegar na hora lá, por exemplo, na hora da pregação e vou ser usado pelo Espírito Santo, ou eu vou ser De uma forma miraculosa. ser usado pelo Espírito Santo para resolver uma situação, para passar por um problema, não é bem assim. Nós acabamos de ler e entender que através do Espírito de profecia, nós só adquirimos o Espírito Santo quando previamente nós estudamos a palavra de Deus dia a dia. Jesus disse, né, que falando acerca da vinda do Espírito Santo, que ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho ensinado. Justamente. E nós só lembramos aquilo que previamente vimos ou estudamos, né? O Espírito Santo não vai fazer um milagre em nossa mente, fazer com que nós tenhamos memórias de algo que nunca nos dedicamos a estudar, a aprender. Fomos negligentes. O Espírito Santo não age dessa forma, então nós precisamos examinar as Escrituras para que, diante das circunstâncias, então, através do ministério dos anjos, através da ação do Espírito Santo, nós sejamos lembrados das promessas da palavra de Deus e, dessa forma, podermos resistir às provas. E a pergunta que eu quero fazer para você, e escreva nos comentários aí na mídia onde você está nos acompanhando, seja no YouTube, ou seja no Facebook, ou em qualquer outro meio pelo qual você está nos assistindo ou está nos ouvindo no estudo desta lição. Qual é a promessa da palavra de Deus que te sustenta na hora da prova? Então, quando vem uma prova, quando vem uma aflição, vem um momento de crise, te vem à mente aquela promessa de Deus. Esforça-te, tenha bom ânimo, eu te ajudarei. Será que é essa promessa? Escreva. Escreva qual é a promessa que Deus, que vem à sua mente quando você está passando por uma prova, por uma situação complexa. Agora vamos para a segunda pergunta deste tópico. Cite exemplos que enfatizam a importância decisiva de enriquecer nossa memória com ensinamentos e histórias bíblicas. Então, aqui é mostrado dois importantes exemplos. O primeiro exemplo é sobre Zacarias, né? Zacarias, ele era pai de João Batista, a qual ele estava um tempo passando por algumas dificuldades na questão da fala, né? Ele não estava conseguindo falar. E ocorreu que as pessoas começaram a falar que João Batista era uma bênção, né? Então, automaticamente, Zacarias começou a profetizar sobre aquela bênção que estava por vir para o povo, né? E isso só foi possível por quê? Porque de antemão ele estudava a palavra de Deus, né? O seguinte exemplo vem falando um pouco mais sobre a pregação de Pedro, né? Pedro, ele só profetizou, ele só conseguiu falar e fazer aquele episódio daquela pregação, porque de antemão ele também tinha os ensinamentos. Então aqui nós encontramos, né, é mostrado a importância de se lembrar das promessas de Deus, das histórias da Bíblia, né, das profecias já nos apresentadas no passado, né? Exato. Então nós temos foram apenas dois exemplos, né? Aqui citados, mas muitos outros poderiam ser mencionados. Como o apóstolo Paulo, nós vemos nas suas cartas muitas referências que ele faz a questões do Antigo Testamento, enfim. E tudo isso vem ressaltando a importância de nós conhecermos, de nós estarmos familiarizados com as Escrituras, e não apenas com o Antigo Testamento, mas com a Bíblia como um todo. Porque no nosso dia a dia, diante de provas, ou mesmo diante de situações onde pessoas chegam até nós e perguntam, agora já até utilizando a expressão bíblica, né? Qual a razão da nossa fé? E como vamos explicar se nós não estamos familiarizados com as Escrituras? Vamos falar o quê? Para as pessoas que perguntarem para nós o porquê cremos assim, porquê agimos de tal forma. Vamos falar assim, não é porque o pastor da minha igreja me ensinou, não porque o missionário, porque eu fui instruído assim. Se nós não tivermos uma bagagem bíblica, nós vamos talvez ter que nos resolver na situação dessa forma.
mas está errado. Nós precisamos dar testemunho da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que temos entendido como verdade, através das Escrituras. Não, eu guardo o sábado porque aqui está apresentado nas Escrituras. A lei de Deus é assim, e a lei de Deus ela é imutável. E trazemos aí a razão a partir da palavra de Deus. Ah, mas você não se envolve com as práticas desse mundo, não está nas festanças, não está misturado com o mundo naquilo que o mundo faz. Não, eu não faço isso porque a palavra de Deus fala que o povo de Deus, o seu povo é um povo santo, separado, etc., que não se envolve com essas coisas que contaminam. E assim por diante. Vamos dar a razão da nossa fé em base das Escrituras. E não na base, né? Ah, eu ouvi dizer. Não, é porque tem uma pregação lá na minha igreja e quem pregou disse. Não deve ser desta forma, né? Nossa fé precisa estar sustentada, fortalecida, solidificada sobre o firme fundamento das Escrituras Sagradas. Roserlei, um ponto muito interessante que nós devemos não só enfatizar, mas devemos relembrar o tema dessa lição 2, né? do tópico 2, vem falando o que nós devemos gravar na memória. Nós vemos aqui, né, segundo o decorrer desse estudo, que nós devemos gravar a palavra de Deus. Né? Como foi falado no início, o nosso sistema cognitivo, ele é aumentado, ele é adquirido através de algumas percepções, né? O olfato, o tato, o pegar, tudo, né? E uma desse aumento para o nosso sistema cognitivo é a leitura. E estudos apontam que a melhor maneira que existe para nós gravarmos alguma coisa na memória é você ler e, em seguida, ensinar para alguém. E era isso que Pedro fazia. Ele lia, ele entendia e logo em seguida ele fazia o quê? Ensinava. Ele ensinava, ele pregava. Então é isso que deve estar também no nosso dia a dia. Quando nós lemos alguma coisa muito interessante, um versículo, ou seja, alguma coisa muito importante, a gente, poxa, eu vou mostrar para alguém. Eu vou mandar para um amigo no WhatsApp, eu vou fazer uma ligação e vou falar para essa pessoa. Essa é uma maneira muito interessante de gravar na memória, né? Precisamos fazer uso dessas ferramentas para que, de fato, tenhamos a palavra de Deus bem clara e vívida em nossa memória. E diante das circunstâncias, como foi apresentado nesse tópico, onde somos atacados pelo inimigo, então essas lembranças se ressaltam e nós podemos fazer uso das promessas de Deus para resistir e enfrentar o nosso adversário.